O cinto de castidade com espinhos foi uma das distorções mais cruéis da ideia de controle corporal e moral na Idade Média. Ao contrário dos exemplares mais brandos ou dos mitos românticos sobre cintos de castidade, esta versão perversa tinha um único propósito claro: transformar um objeto de suposta proteção da virtude em instrumento permanente de dor, humilhação e dano físico. O aparelho era projetado para restringir a sexualidade e, ao mesmo tempo, punir, mutilar e manter o corpo em constante estado de ameaça. O projeto básico combinava uma armação metálica rígida, ajustada ao tronco e à pelvis, com uma placa frontal que cobria a região genital. No interior desta placa eram fixados espinhos, pregos curtos ou lâminas minúsculas orientadas para dentro, de modo a tocar a pele ou penetrá-la levemente quando a vítima se movia. O cinto era fechado e selado por um cadeado, às vezes com revestimentos de couro ou tiras, para impedir retirada fácil. Em versões ainda mais brutais, a armação apresentava superfícies serrilhadas ou pequenas lâminas móveis que, com o atrito de um passo ou movimento, rasgavam a pele. O modo de uso variava de caso para caso, dependendo do objetivo do agente que impunha o aparelho. Em contextos onde se buscava controle social e honrar reputações, o cinto podia ser aplicado para garantir a fidelidade de uma mulher durante a ausência de seu marido ou senhor. Em contextos punitivos, era usado como castigo por suposto adultério, desobediência ou comportamento considerado imoral. Em outros cenários, especialmente quando o objetivo era castigar e desmoralizar, o cinto era aplicado com consciência de que causaria lesões permanentes e infecções. A experiência física da vítima era sistematicamente degradante. Mesmo sem ferir gravemente no primeiro momento, o contato constante entre a pele e os elementos pontiagudos produzia irritação, escoriações e ulcerações. Movimentos naturais como caminhar, sentar ou inclinar-se tornavam-se ações de risco, pois a pressão e o atrito empurravam os espinhos contra a carne. Com o tempo, pequenas feridas se transformavam em cortes mais profundos que sangravam e exsudavam. A umidade e o calor do corpo, combinados com roupas sujas e pouca higiene, favoreciam a proliferação bacteriana. Infecções locais podiam evoluir para celulite, abscessos e septicemia, ameaçando a vida da pessoa. O impacto psicológico era tão terrível quanto o dano físico. O cinto funcionava como uma condenação corporal, que lembrava a vítima de sua condição a cada movimento. A dor era imprevisível e constante, e a sensação de estar vigiada e imobilizada era parte do castigo. Mulheres submetidas a esse suplício relatavam humilhação extrema, ansiedade contínua, perda de autonomia corporal e isolamento social, porque o cinto removia não apenas o prazer sexual, mas a dignidade. Em muitos relatos, as vítimas rendiam-se à desesperança, apresentando sinais claros de depressão, retraimento e, em alguns casos, delírio por infecção e privação. Do ponto de vista técnico, a fabricação podia variar muito. Artesãos locais produziam peças improvisadas com tiras de aço, ferragens reaproveitadas e pregos forrados por dentro. Em ambientes de poder importante, como cortes feudais, eram feitas versões mais elaboradas com metal trabalhado e cadeados oficiais, de modo a sinalizar autoridade e formalidade. Algumas peças vinham com um compartimento para inserir detritos ou substâncias irritantes, como sal ou pimenta, amplificando o sofrimento. Em outros casos, o cadeado carregava o brasão do senhor, tornando o cinto um símbolo de propriedade, mais do que de punição. A atribuição histórica do uso massivo de cintos de castidade, especialmente com espinhos, é complexa e precisa ser grave e honestamente contextualizada. Fontes populares mais recentes, romances e folclore, costumam exagerar sua difusão. Estudos acadêmicos modernos mostram que muitos cintos de castidade expostos em museus são, na verdade, construções tardias, réplicas ou objetos mal identificados. Ainda assim, existem relatos documentais e testemunhos que apontam para a prática de amarras, instrumentos punitivos e dispositivos constritivos, aplicados a corpos de modo a causar dor e impedir contato sexual. O cinto com espinhos pode, portanto,
ser visto tanto como prática real em certos contextos punitivos, quanto como efetiva metáfora para controles sociais extremos. Em termos de função social, o cinto era uma arma simbólica poderosa. Ele institucionalizava a ideia de propriedade sobre o corpo, particularmente sobre o corpo feminino, e transformava a punição sexual em espetáculo ou em medida de controle doméstico. Para autoridades e maridos, o argumento poderia ser a preservação da honra ou a prevenção de relações impróprias. Na prática, porém, o que se garantia era submissão, dor e dependência, com consequências que ultrapassavam a esfera sexual e se estendiam ao tecido social. Uma mulher marcada por cicatrizes, mal cheirosa por feridas mal curadas, seria facilmente estigmatizada, excluída e deslegitimada. Do ponto de vista médico histórico, as consequências se multiplicavam. A lesão crônica das mucosas ou da pele na região genital favorecia complicações reprodutivas graves, incluindo infertilidade, aderências cicatriciais que alteravam a anatomia, dor crônica durante o ato sexual e complicações obstétricas futuras. Em tempos sem antibióticos, uma infecção profunda podia se tornar fatal. Além disso, o dano psicológico não tinha tratamento adequado. As mulheres sobreviventes enfrentavam um duplo estigma, o da violência sofrida e o da incapacidade institucional de buscar reparação. O cinto com espinhos também funcionou como instrumento de intimidação em contextos de guerra, conquista e escravidão. Senhores coloniais, traficantes e capitães de feudos podiam aplicar tais dispositivos para quebrar a resistência de mulheres capturadas, marcando-as como propriedade e privando-as de agência. A peça servia então a uma função dupla: controle físico e marca social permanente. Ao longo dos séculos, relatos sobre cintos de castidade com pregos foram empregados em obras de propaganda contra inimigos ou rivais culturais, tornando difícil separar prática real de exagero. Crônicas de processos por adultério, registros judiciais e diários pessoais oferecem algumas evidências de punições corporais destinadas a controlar a sexualidade, com variações que incluem ataduras apertadas, instrumentos de contenção e, em raros casos, dispositivos que feriam propositadamente. A linha entre mito e fato é tênue, mas a existência de formas punitivas que feriam deliberadamente a região genital é inegável. Com a emergência do pensamento ilustrado e a maior atenção ao direito individual, tais práticas foram sendo criticadas e eventualmente abandonadas. Reformas legais e transformações nos valores sociais, incluindo maiores proteções à integridade corporal, contribuíram para o declínio desses métodos. No entanto, as cicatrizes simbólicas permaneceram. O imaginário cultural continuou a associar o cinto de castidade a noções de controle, dominação e violência sexual institucionalizada. Hoje, quando se encontra um objeto com suposta função de cinto de castidade em museus, historiadores e curadores advertem para a necessidade de rigor crítico. Muitos exemplares foram produzidos como curiosidades no período vitoriano, para chocar visitantes e reforçar narrativas morais. Ainda assim, a documentação das formas de coerção corporal e sexual que causaram ferimentos reais oferece lições graves. O cinto com espinhos permanece como metáfora e testemunho de que tecnologias simples podem ser pervertidas para infligir dor prolongada e para consolidar hierarquias de poder. A memória desse tipo de dispositivo serve como alerta. Ela lembra que ferramentas de controle corporais, quando autorizadas por instituições, podem se transformar em mecanismos de tortura e mutilação. Conhecer essa história é essencial para entender as raízes da violência sexual institucional e para reforçar a importância de invariáveis contemporâneos, como consentimento, dignidade corporal e proteção legal. Em suma, o cinto de castidade com espinhos simboliza a face mais brutal do controle moral medieval. Uma invenção em que o objetivo declarado de proteger a virtude se converteu em pretexto para infligir dor sistemática, mutilação e exclusão social. Trata-se de um objeto que sintetiza o encontro entre tecnologia, poder e crueldade, e cuja lembrança exige vigilância histórica e ética sobre como sociedades regulam e, por vezes, violentam os corpos que deveriam proteger.